Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 49 e 50. O capítulo 49 trata especialmente da obra do Messias, do servo, que tem como objetivo restaurar o povo da aliança. A palavra servo ocorre diversas vezes nessa passagem, que exalta Jesus como o Cordeiro de Deus que foi morto para redimir os eleitos de Deus. Dos versos de 1 ao 7, encontramos a obra do servo e o sucesso de todo o seu trabalho. Vemos nos versos de 1 ao 5 o próprio servo sendo o orador dessa palavra. Verso 1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. A obra do servo será universal, dirigida ao mundo inteiro. Ele declara também que foi chamado antes mesmo de nascer e separado por Deus, ou seja, reivindicado por ele, desde o ventre materno, fazendo uma alusão ao anúncio do anjo à Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versos do 31 ao 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Deste modo, o Messias servo será um ser humano, nascido como todos os demais de uma mulher, todavia de uma mulher ainda virgem, fruto da obra do Santo Espírito do Senhor. Versículo 2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O principal instrumento para realizar a obra do servo é a palavra proclamada por ele. Sua boca seria como uma espada afiada. Apocalipse 19, verso 15. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Seu ministério seria uma flecha polida afiada. Além disso, o servo seria protegido em todo o seu ministério pela sombra da mão do Todo-Poderoso. O Messias estava escondido junto de Deus, pronto para aparecer no momento preciso. Gálatas capítulo 4, versos do 4 ao 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Verso 3 de Isaías capítulo 49. E me disse: Tu és o meu servo, é Israel por quem hei de ser glorificado. É interessante notar que o servo aqui é chamado de Israel. Por que ele é chamado assim? O Messias é chamado de Israel porque ele cumpriu o que Israel deveria ter feito. Em sua pessoa e obra, ele simboliza a nação. Todavia, diferente da nação, ele seria totalmente comprometido com a vontade de Deus. Ele seria um novo Israel, o chefe de uma nação. Tudo que ele fizer refletirá a glória de Deus. No verso 4, o servo antevê toda a rejeição que enfrentaria do seu povo e até mesmo dos seus discípulos. Nós encontramos nos evangelhos claramente toda essa incompreensão. João ele declara que ele veio para os seus, mas eles não o receberam. João capítulo 1, verso 11. No versículo 4, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa. Todavia o Senhor fará com que o trabalho de seu servo prospere e tenha bom êxito. No verso 6, diz assim: O Senhor declara que apenas restaurar a Israel era um trabalho pequeno demais para ele e que, portanto, faria dele uma luz para os gentios, a fim de que a salvação do Senhor alcançasse todos os povos e nações. O Senhor o fará triunfar, honrará o seu nome. Versículo de número 7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo, desprezado e humilhado pelos governantes, mas na sua segunda vinda, todos se dobrarão diante dele. Filipenses capítulo 2, do verso 10 a 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verso 8.
No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Deus responderá ao grito do servo por libertação. Isso inaugurará o dia da salvação. À luz do uso de Paulo dessa passagem maravilhosa, diz assim 2 Coríntios 6, versículo 2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aleluia. O servo se tornará um mediador da aliança, isto é, o mediador de um pacto na nova aliança firmada em seu sangue precioso. Ele construirá estradas para o seu povo, mesmo em terrenos difíceis. As pessoas correrão para o reino do servo de todas as regiões, mesmo distantes. A obra do servo do Senhor trará conforto aos aflitos. Por esta razão, o povo de Deus cantará de alegria. Verso 13. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. No verso 14 é aberto como que um parêntese para relatar o desânimo de Sião após o exílio. O povo estava se sentindo abandonado por Deus. Verso 14. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Todavia, o Senhor lhes traz uma palavra de segurança das mais lindas descritas em sua palavra. Versos 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Lembre-se sempre destas palavras quando você se sentir abandonado, porque todos podem te esquecer, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Todavia, o Senhor, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti. Você está gravado nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Dos versos 21 ao 23, vemos o compromisso do Senhor para com Sião. Sião se sentia como uma criança abandonada e também como uma mulher estéril. Verso 21. Então você pensará assim, quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? Versículos 22 e 23, assim diz o soberano Senhor, veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas, reis serão seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite, eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés, e então você saberá que eu sou o Senhor, aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. O Senhor, no verso 26, apesar da incredulidade de Sião, lhes garante, assegura a vitória e a glória para o seu próprio nome. Versículo 26, a parte B. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. No capítulo 50 é relatado mais uma vez o pecado de Israel e a obediência do servo. Sião estava inconformada com o seu cativeiro, deprimida, desanimada. E então o Senhor lhes responde no verso 1, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, o Senhor Deus diz ao seu povo, será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? E então onde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não! Vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. O exílio ocorreu por causa dos pecados do próprio povo, da sua dureza de coração, por não ouvir a voz do Senhor. O Senhor traz através do servo uma mensagem de esperança e de bênção para os gentios. Portanto, ele fará de tudo para que o seu povo compartilhe da bênção de Deus, da sua palavra com os gentios. No verso 4, vemos que o servo estava confiante da sua preparação. Ele estava certo de que havia recebido uma revelação constante de Deus. Ele estava igualmente certo de que possuía a habilidade dada por Deus para comunicar o que havia recebido, de tal forma a sustentar as almas cansadas. O servo estava confiante no plano de Deus. Assim ele voluntariamente submeteu o seu coração, mente e corpo à obediência. Versículo de número 5. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei.
Jesus, antes de ser crucificado, ele foi espancado, escarnecido e cuspido. Todavia, permaneceu confiante no cuidado de Deus. Ele não se envergonhou do seu estado. Verso 7. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como pederneira e sei que não serei envergonhado. Ele permaneceu firme apesar da perseguição. Ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. Seus inimigos e acusadores não teriam sucesso. Antes, seriam consumidos. Verso 9. E o soberano Senhor é o que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa. As traças os consumirão. Isaías encerra esse capítulo com uma imagem poderosa. Verso 10, a parte B. Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firmes sobre o seu Deus. Ou seja, aqueles que confiam no Senhor muitas vezes sentem que andam na escuridão sem nenhuma luz. Todavia, em tais circunstâncias, precisam continuar confiando em o nome do Senhor e andar na luz da sua palavra, que indica o caminho que deve seguir. Portanto, nunca devemos buscar outras fontes de luz, pois estas são apenas tochas que em breve se apagarão. Confia, portanto, no Senhor o teu Deus, pois ele nunca, jamais te abandonará. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 51 e 52 do livro do profeta Isaías.